dia, graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos nesta manhã gloriosa, que o Senhor nos permite estarmos juntos aí para juntos estarmos estudando um pouco da palavra de Deus. Você, meu jovem, você, minha jovem, que Deus te abençoe muitíssimo, que você realmente nesta manhã saia daqui com algumas decisões no seu coração, entendendo que as decisões que você tomar, elas serão como que uma lei para você de semeadura e de colheita, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos começar orando nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, que Tu venha sobre nós nessa manhã, nos trazendo graça, discernimento, entendimento da Tua palavra para esse tempo maravilhoso, Senhor. Um tempo de semeadura. E eu entendo e compreendo, Senhor, que mesmo parados, Senhor, nós estamos semeando, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que cada um saia daqui com esse entendimento, Senhor, que existem leis e leis necessitam ser cumpridas. Em o nome de Jesus. É um tema bastante vamos dizer assim, importante para a vida do jovem, para a vida de qualquer pessoa. Mas para nós que trabalhamos com jovens, a gente já tem uma certa caminhada no meio cristão com Jesus, a gente entende e compreende que isso são leis que se cumprem cabalmente na vida de todos nós. E é preciso saber fazer as coisas, né? E a vida é uma eterna semeadura. Eu sempre falo isso, em todos os níveis a gente conversa, a gente fala sobre essa questão de lei, né, da semeadura e colheita. E a nossa revista hoje, nossa lição fala sobre isso. Colhendo o que plantou. Nosso tema base está lá em Provérbios, no capítulo 28, de 1 a 10, a gente vai ler um versículo que fala o seguinte: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ou seja, é autêntico, ele não para como o leão, né? Então, é importante a gente atentar para esse versículo que quer dizer. Alguns saberes, né? Alguns verbos que eu gosto de falar sobre isso, né? Verbo, saber, entender que há consequências ao infringir leis físicas igualmente com relação às leis espirituais. Deseja ser um cristão efetivamente espiritual, ou desejar ser um cristão efetivamente espiritual. Agir, corrigir qualquer aspecto da vida que esteja desafiando as leis espirituais. Eu gostaria que você atentasse para essa figura no final da nossa lição, da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu lhe contar uma história, né, que eu vivenciei junto com a minha família lá no noroeste da Amazônia. E eu gostaria que você atentasse para essa figura desse caju bonito, que faz um suco maravilhoso. Para quem já tomou e quem gosta de suco de caju, sabe que é um dos melhores sucos que a gente pode tomar por seu conteúdo ferroso, né? 2 mais 2 igual a 5. Né? Parece ridículo, né? Mas são leis, né? 7 menos 3 igual a 8. Um objeto de 10 quilos jogado de um prédio de 10 andares vai ficar flutuando. Eu acho pouco provável. Um carro a 120 km por hora, ao bater no muro de concreto, vai apenas danificar o muro. Então aí a gente fala de algumas leis, né? Leis matemáticas, leis físicas, né? Então tem algumas coisas que são imutáveis e são coisas assim que a gente precisa tentar. 2 mais 2 nunca vai ser igual a 5. 2 mais 2 vai ser igual a 4. 7 menos 3 vai ser 4. Nunca vai ser 8. Né? Então, eu nunca vi um objeto, né, aqui na Terra ser lançado de alto de algum lugar
e ficar flutuando. São a lei da gravidade. Então, uma lei de ação e reação. Um objeto que se choca com um outro objeto parado vai danificar um pouco aquele objeto. Claro que vai se deformar, né? Então, são leis que a gente precisa atentar. Parece bem básico, mas as pessoas às vezes elas não atentam para essas leis, né? E a gente vai conversar sobre isso um pouco aqui, das questões de leis espirituais, né? O que é melhor? Isto ou aquilo? O Dr. Russell Shedd, né, escreveu aí uma Bíblia muito famosa, um homem de Deus, já falecido, faleceu aí com 97 anos de idade, define integridade como ser pronto, completo, acabado, inocência, comportamento justo, a qualidade de ser impecável. É desejar que Deus nos transforme, moldando-nos como olheiro forma o vaso de barro. Jeremias 18, 1 até o 10º versículo. É muito importante essa questão da flexibilização, ser uma pessoa moldável, íntegra, né? Integridade às vezes não é sinônimo de perfeição. Isso aponta para ser inteiro. Você é exatamente assim. Então, mostrar a sua transparência, a sua integridade, não superficialidade. Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus falando ao seu povo. Quem não deve, não teme. O medo de ser descoberto ou delatado. O justo não teme. Salmo 112, de 6 a 7. Porque nunca será abalado o justo. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Não desista das escolhas justas. É muito importante essa questão do homem íntegro, correto, semear coisas corretas e entender que a justiça ela vem do Senhor, né? E às vezes a gente viu no slide passado anterior falando isto ou aquilo. Uma das coisas que a gente vai falar e comentar nessa nossa lição é uma lição breve, mas eu gostaria que você guardasse no seu coração. Não relativize a palavra de Deus. Poxa, pastor, o que é relativizar a palavra de Deus? Colocar aquelas observações, né, que vêm do seu ponto de vista. Eu acho, é isso ou aquilo. Então você precisa entender e compreender que a palavra de Deus ela é justa, ela é íntegra, ela é por inteiro. Não tem como a gente relativizar. E se você faz isso, né, ou já fez isso, foi uma péssima semeadura. Bolso furado, uma das colocações aí da nossa fala no que diz respeito à questão aí de colheita e semeadura. Para pensar e tomar decisões, a sabedoria de Provérbios acerca do dinheiro envolve saber ganhar, guardar, investir, emprestar, dar e gastar. Um dia prestaremos contas do dinheiro de Deus que passou pela nossa mão aqui na terra. 1 Crônicas 29, 10, 12, Salmo 24, 1. Diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e há na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Esse é um discurso do rei Davi, apresentando o seu filho Salomão, ou apresentando as riquezas que ele tinha deixado para o seu filho Salomão, para construir o templo. Então, Salomão ele não teve muito, vamos dizer assim, muito trabalho durante o seu reinado, porque todo o reinado de Salomão tinha sido conquistado pelo seu pai, né? E o seu pai deixou uma grandiosa riqueza, uma grandiosa semeadura para ele, para construir o templo do Senhor. Na verdade,
Davi, ele gostaria de ter construído, né, o templo do Senhor, mas a Bíblia fala que Deus disse que ele não iria poder construir, tendo em vista nas suas mãos há muito sangue, ou seja, homem de guerra, né, de muitas batalhas, e Deus falou assim o seguinte: não, quem vai fazer isso vai ser o seu filho Salomão. Então, Davi, ele começou a se propôs a fazer, vamos dizer assim, uma poupança generosa, né? Uma poupança generosa para o seu filho no que tange a questão da construção do templo do Senhor. Então, a Bíblia diz que ele fez essa semeadura. E às vezes nós mesmos, nós recebemos o benefício, nós recebemos a colheita daquilo mesmo que nós nem mesmo semeamos. É o caso aí do rei Salomão. Ele colheu aquilo que ele não plantou. Quem plantou foi Davi. Então ele só usufruiu, vamos por assim dizer, desse benefício do Senhor na sua vida. Oração que não passa do teto, né? Aqui, Provérbios 28:9, temos um outro exemplo de como semear surdez em Deus. Não dar atenção à Bíblia. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em outras palavras, quem não ouve o Senhor não ouve. Ou se ama a Bíblia, ou fala sozinho na oração. São colocações que a revista nos traz de uma forma bem prática. Mas eu queria ler um versículo para você também, que está também lá no livro de Eclesiastes, que fala sobre essa questão de semeadura, e você atentar para ver o quanto é importante você, jovem, semear. O tempo de semear é hoje. É hoje. Então, o seu futuro começa hoje, no seu presente. Então, são leis que são imutáveis. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, temos que ter uma proatividade. Temos que ser proativos. São leis tanto naturais como leis espirituais. Então, nós não podemos ser passivos. Temos que ser crentes ativos no reino de Deus, no que diz respeito à semeadura. Semear em Deus, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, estudar realmente, se preparar. É um tempo de preparo. Você, jovem que está estudando, estude realmente, né? Se dedique. É um tempo de dedicação, é um tempo de abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras, né? Então você se prepare para ser bem-sucedido, não somente financeiramente, profissionalmente, mas espiritualmente. Em algumas lições passadas eu falei anteriormente que a cultura antigamente, as universidades, elas buscavam ao Senhor, colocavam Deus primeiro, elas estudavam a Bíblia e depois sim iriam se especializar. Então, com o advento do humanismo, da questão da intelectualidade, as coisas foram deixando relegadas, as coisas espirituais, as coisas de Deus, a própria Bíblia, ela veio sendo relegada a segundo plano e agora quase extinguida das nossas universidades, ou totalmente quase extinguida. Então tá aí, a gente vê um fruto de uma sociedade que tem apostatado, né? Cristãos que têm apostatado por ausência da Bíblia, por ausência de Deus. A maior semeadura que nós podemos fazer hoje é dedicar a nossa vida, a nossa força, o nosso vigor ao nosso Deus. Claro, a gente tem que se preparar, como eu já falei anteriormente, buscar ao Senhor, se qualificar, né? E para que a gente possa ocupar os melhores lugares aí no nosso mercado de trabalho, tá bom? Resumindo, 4 leis. Primeira lei, a lei do ou. O que é melhor, isto ou aquilo? A relativização. A lei da consciência limpa. Quem não deve,
não teme. A lei DR, a lei TP, dar e receber, tirar e perder. O bolso furado, a lei do SS, surdo sou, surdo ficou. É engraçado às vezes essas lições com os temas tão atuais, né? Oração que não passa do teto. Conclusão. Cavando a própria cova. 2. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Uma vida que envergonha. Lá no começo da nossa lição é rápida, mas eu gostaria de enfatizar aquela nossa foto do caju. Pastor, o que tem a ver caju com a nossa lição? É uma lição rápida, acho que todo mundo já sabe. Tá bom, pastor, é lei da semeadura e da colheita, se eu plantar eu vou colher. Mas às vezes a gente não percebe o quão espiritual é isso para nossas vidas, né? Como eu falei para você, lá na Amazônia, nós morávamos há muito tempo atrás, existia um caju na área onde nós morávamos, né? Nós morávamos no interior do Amazonas, né? Numa vila militar. Existia um cajueiro que na época do caju, esse caju ele abastecia toda a vila militar. Existiam 9 famílias que usufruíam daquele caju, daquele cajueiro. E eram cajus enormes, sem exagero nenhum, vou falar para você aqui com toda a propriedade. Os cajus daquele cajueiro eram tão abundantes e grandes, do tamanho mais ou menos de uma manga espada, né, que você vê hoje nas nossas feiras aí no mercado, né? Então era um caju bastante grande. A Janete fazia suco, né, fazia doce de caju. Então era bastante interessante como abastecia a vila militar, ou seja, nós tirávamos caju e na outra semana o cajueiro já estava dando novamente e chovia bastante, era uma área que chovia bastante, então na época realmente do caju existia muito caju para abastecer toda aquela vila, né? A gente brincava e falava assim, realmente, caramba, esse caju não seca. E a minha esposa, do jeito que ela é sábia, trazendo um paralelo disso aí para a vida, né, ela colocou para uma jovem dizendo o seguinte, que aquele cajueiro, né, ele só precisou de uma semente para produzir frutos até hoje. Então, para abastecer toda aquela vila, só precisou de uma semente de caju para dar frutos e frutos e frutos e abastecer positivamente muitas famílias ali. E a sua vida espiritual, ela precisa de sementes. E o que você está semeando? Essa é a pergunta que a gente faz. A gente gostaria de fazer para você, jovem. O que você está semeando? São leis. Como leis, a gente tem que atentar para isso. Olha o que a Bíblia nos fala lá em Eclesiastes. Mesmo nesse capítulo, eu gosto muito desse capítulo 11 de Eclesiastes. E no verso 9 diz assim, diz o seguinte, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar por onde você quiser, mas saiba de que a vida, ela vai te cobrar. O Deus da vida vai te cobrar. Vai cobrar o teu propósito de vida. O que você fez, ou o que você deixou de fazer, ou deixou de semear. Nós não semeamos quando nós fazemos alguma coisa.
Nós semeamos quando nós deixamos de fazer alguma coisa. Também é uma semeadura. Então, a vida da gente, ela é uma eterna semeadura. E nós colheremos aquilo que plantarmos. Guarde isso no seu coração. Eu quero ser contundente para que você seja atencioso com isso. O que é a palavra atencioso? A palavra atencioso lá no original é ser moderado. Atencioso com. Ou seja, seja moderado, pondere, verifique. Será que realmente eu estou semeando bem na minha vida? Será que eu estou me dedicando ao Deus que eu digo que eu sirvo de forma correta? Será que eu estou estudando bastante para passar no concurso público? Será que eu estou estudando bastante para alcançar aquela vaga que eu tanto quero no Enem, na faculdade? Será? Então são coisas que a gente tem que procurar. Para quê? Por que a gente tem que procurar ser moderado e ponderado com isso? Para que nós não estejamos ou venhamos a ficar frustrados. Pessoas frustradas com Deus, frustradas com a vida. Então, esse é o tempo precioso do Senhor, é o tempo chamado hoje. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua paixão. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor. E isso é uma grande semeadura. Pai, muito obrigado por esse tempo, que tu venhas abençoar os teus jovens, os jovens da tua casa, Senhor, que realmente eles entendam que a vida é uma eterna semeadura. Que eles possam, Senhor, semear no teu reino para que possam colher com bênçãos abundantes na sua vida. Esse é o nosso desejo nesta manhã e a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia grandioso em nome de Jesus. Amém? Em Jesus, dele eu recebo vida, muito fruto em mim produz, da videira verdadeira, o Pai é o lavrador, com carinho, que produzem com amor, limpo pela tua palavra, limpo pelo teu grande amor. Estou em ti, tu estás em mim. Só assim eu posso viver. Tu és a videira, Jesus. Eu sou um dos ramos, Senhor. Para o teu louvor, muitos frutos darei. Sim, para o teu para o teu louvor, muitos frutos darei, sim, para o teu louvor. Com amor, Senhor, muitos frutos darei,
sim, para o teu louvor. Amém, irmãos. Aplauda a videira.